Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Ele, nós estamos já no ano de 2021. Janeiro já começou e nós já temos muitas preocupações, não é verdade? IPTU, IPVA, tanta conta para pagar, tanta coisa para fazer. É um mês tão diferente, tantos estão em férias, pessoas curtindo momentos com a família. Nós estamos aqui em casa prestes a tirar uns dias aí, pedindo a Deus uma bênção para a gente poder fazer uma viagem, mas ainda com medo por conta aí da pandemia, por conta de toda essa situação. Mas graças a Deus nós estamos aqui reunidos, graças a Ele nós temos esta capacidade, esta bênção de fazer essa reunião de forma virtual, cada um na sua casa, mas sempre lembrando de que nós somos Igreja de Jesus, sempre fazendo aquela avaliação pessoal que cada um de nós deve fazer para que tenhamos um ano abençoado. E eu tenho certeza que você quer ter um ano de 2021 abençoado. Eu quero, eu preciso ter um ano abençoado. Passamos por um ano muito difícil, o ano passado, e olha, ainda né, quando a gente fala ano passado, parece que ainda estamos em 2020, mas meus irmãos, 2021 já chegou, e que com ele chegue também a renovação da nossa esperança, a renovação da nossa fé, e que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude para que a gente possa viver aí de acordo com a vontade dEle. Eu tenho certeza, meus irmãos, como eu já disse, que você, assim como eu, você quer ter um ano abençoado, você precisa disso. E eu quero que você reflita comigo no seguinte tema, na seguinte questão: Deus é a nossa maior necessidade. Deus é a nossa fonte de tranquilidade, Deus é a nossa fonte de vida, e a gente precisa descansar nele. Eu sei que nós estamos ainda enfrentando muitas dificuldades, e ainda enfrentaremos muitas, mas eu quero compartilhar com você um texto no qual o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu já vivi de tudo, e graças ao Senhor eu estou aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, carta de Paulo aos Filipenses 4, versos 10 a 13, um texto bem curtinho, mas com muitas lições para as nossas vidas. Deus é a nossa maior necessidade. Filipenses 4:10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente precisa entender o que Paulo está querendo nos ensinar nesse texto. Eu gosto muito de fazer uso de Bíblia de estudo. E se você for ler Filipenses, se você utilizar, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz verdades fundamentais na carta. Eu sugiro você, se não ter uma Bíblia dessa, a pensar em fazer esse investimento nesse ano de 2021. Porque ela esclarece para nós alguns pontos. E olha só o que ela diz sobre as verdades fundamentais da carta aos Filipenses. Ela diz que nessa carta fica claro para nós o quê? Em primeiro lugar, a ideia de que o Evangelho de Cristo ele continuará a ser pregado mesmo em face de perseguições. Ela também nos ensina que sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. O sofrimento, ela faz parte da vida cristã. Ela ainda diz que os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida, ao servir uns aos outros à semelhança de Cristo. Então nós estamos aqui como igreja, nós somos povo do Senhor, nós nos entendemos, nós nos identificamos como discípulos, então nós devemos demonstrar o Evangelho dele na nossa própria vida, fazendo como? Servindo uns aos outros, à semelhança de Cristo. Ainda diz que os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos do legalismo e do antinomismo, ou seja, a crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. Aquela velha história: eu não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. Fazendo a divisão entre lei, como o Antigo Testamento, e graça no Novo. Nós temos lei e graça em ambos os testamentos. E a Bíblia de Genebra ainda vai dizer que apoiar os outros no ministério é uma importante prática cristã. E tudo isso nós vemos na vida de Paulo. Porque certamente um dos propósitos de Paulo ao escrever Filipenses foi dar por escrito uma expressão da sua gratidão pelos donativos recebidos, pelos momentos onde ele passava necessidade
e a igreja entrava como abençoadora na sua vida. E aqui a gente vai ver então, nesses pequenos versículos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, no verso 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. E o que a gente entende aqui nesse versículo? Que aqui Paulo está, de fato, entregando uma nota de gratidão à igreja dos filipenses, pelo cuidado demonstrado em relação às suas necessidades. Ou seja, a igreja de Filipos estava abençoando a vida do apóstolo Paulo, estava participando juntamente com ele do seu ministério, do seu serviço. Paulo era um homem envolvido no serviço do Evangelho de Cristo. E da mesma maneira, né, a igreja também ela se envolve neste ministério, no serviço do Senhor Jesus, né, estando aptas ali a abençoar a vida do apóstolo Paulo. E muitas vezes nós pensamos, irmãos, que para abençoar o reino de Deus, ou seja, na verdade nós somos abençoados pelo reino de Deus, mas o que eu quero dizer assim, para que a gente participe ativamente do reino, muitas vezes nós entendemos que eu preciso abrir mão do meu trabalho, eu preciso abrir mão das minhas posses, dos meus bens, e entregar tudo para a igreja, e entregar todo o meu tempo. Eu preciso estar no ministério pastoral, eu preciso ser um missionário, um evangelista, eu preciso vender tudo que eu tenho e me mudar para outro país, porque senão eu não tenho condição. Não, irmãos. Você pode abençoar o Senhor da Igreja Presbiteriana Getsemane, é o desejo do Senhor, por isso que você faz parte da nossa comunidade local. É por isso que você está aqui juntamente conosco, porque você tem bênçãos, você tem sido abençoado pelo Senhor. Eu tenho certeza, quando eu penso na nossa igreja, pensando aqui, nesse momento passa o rosto, né, de todos os nossos irmãos aqui, ainda mais com esse tempo de afastamento, dá saudade de todo mundo, não é verdade? Mas pensando em todos nós temos condições, através de características que nós recebemos de Deus, de abençoar as pessoas. Todos nós temos vizinhos, pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos conhecedores do Evangelho, sabem que nós somos membros da igreja, e as pessoas elas estão aí para serem abençoadas por nós. E cada um de nós tem características. Um gosta de determinado esporte, outro gosta de literatura, outro tem um outro hobby. E aí nós temos pessoas que gostam dos mesmos hobbies que nós, elas têm gostos parecidos, nós temos contato com pessoas, cada um de nós aqui tem um hall de pessoas que faz parte do dia a dia, e essas pessoas elas podem ser abençoadas por nós, assim como Paulo estava sendo abençoado pela igreja aos Filipenses. Agora, quando Paulo ele diz, eu me alegrei sobremaneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Quando ele diz que a igreja renovou a favor dele o cuidado, fica claro também uma outra lição, que até o apóstolo Paulo passava por necessidades, ou seja, as necessidades que ele enfrentou e as que nós enfrentamos, irmãos, olha, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer agora para você. As nossas necessidades não são provas de que o Senhor se esqueceu de nós. Elas não são provas de que Deus está preocupado com outras pessoas e deixou o cuidado em relação a nós para amanhã ou depois, não. Mas as necessidades elas são oportunidades para vermos o favor do Senhor, ou seja, para entendermos a graça. E Paulo está dizendo, olha, eu fico feliz porque mais uma vez vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. A gente vai ver mais para frente como Paulo teve altos e baixos, como ele teve bons momentos, mas também momentos muito difíceis. E aí o versículo ainda diz o seguinte, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, olha lá, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que isso quer dizer? A questão daquilo que Paulo está dizendo aqui, naturalmente fazendo referência ao seu bem-estar. Vocês não tinham a oportunidade, vocês já fizeram isso antes, mas vocês não fizeram mais porque faltava oportunidade. E a gente precisa entender, logo que as notícias da prisão de Paulo chegam a Filipos, nasce o desejo naquela comunidade cristã de fazer algo em favor do apóstolo Paulo, fazer algo para ajudá-lo. Inicialmente não se apresentava talvez uma oportunidade favorável para isso, talvez. E aí a gente começa a pesquisar o porquê. Talvez porque não houvesse
nenhum mensageiro disponível para levar donativos para Paulo, ou talvez porque, ou por uma ou por outra razão, eles não puderam angariar os donativos necessários para auxiliá-lo. Alguma coisa estava acontecendo, alguma dificuldade aquela igreja estava enfrentando, né? Ela não tinha toda a estrutura, talvez, favorável para auxiliar, e aqui a gente tem uma outra lição muito importante. Muitas vezes nós achamos que não estamos no momento ideal ainda para fazer o bem ao próximo, mas a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem. E certamente, mesmo com essa palavra de Paulo, nós temos a certeza de que a igreja de Filipos tinha o desejo de auxiliar o apóstolo ali nas suas necessidades físicas, entendendo também que fazendo assim elas estavam, lembra lá das verdades fundamentais que a igreja de Filipos ela fazia, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, ela estava apoiando Paulo no seu ministério, ela estava ali fazendo o bem ao próximo, à semelhança de Cristo. Então aquela igreja tinha esse entendimento, mas isso não significa que ela não passava por dificuldades e quem sabe muitas vezes privações para fazer isso, mas tão antes foi possível, ela renovou o favor ao apóstolo Paulo, né? E logo então que essa situação muda, né, ela tem a capacidade de demonstrar entusiasmo e a devoção, né, a alegria em apoiar Paulo no seu ministério. Uma grande lição para nós, né? Nós devemos procurar as oportunidades para fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor e passam por necessidades. Porque se Deus ele permite com que Paulo fosse abençoado pela igreja de Filipos, se Deus permite que a igreja de Filipos, mesmo com o desejo de abençoar Paulo, passasse momentos de privação, né, mas procurasse a oportunidade de realizar, né, essa ajuda, nós precisamos lembrar que, da mesma maneira, o Senhor que tem nos abençoado, que nos dá características próprias a cada um de nós, que nos dá condições financeiras diferentes, Ele também espera com que seja a necessidade, nós entendamos como necessidade o nosso apoio ao trabalho, né, da expansão do reino de Deus, assim como a igreja de Filipos fazia com o apóstolo Paulo, né? E aí a gente tem, por exemplo, como uma outra referência o texto de Efésios 2, verso 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então deve fazer parte do nosso desejo, do sonho, né, de cada um de nós, daquele desejo no nosso coração, né, o fazer o bem ao próximo. E aí a gente nada contra a maré, porque a gente está vivendo em uma sociedade cada dia mais egoísta, não é verdade? Mas aí nós, como igreja de Jesus, precisamos nadar contra essa maré, nós precisamos dizer o seguinte: nós não seguimos, né, a moda, por assim dizer, nós seguimos, né, o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós aprendemos essa lição, que o Senhor espera que, assim como a igreja de Filipos procurou oportunidades de abençoar, e aqui em específico ao apóstolo Paulo, mas creio eu que aquela igreja abençoava outras pessoas também, né? É que aqui em Filipenses, melhor dizendo, nós temos aqui o exemplo, né, da dedicação deles em relação a Paulo, né, nesse texto que nós estamos lendo. Mas nada impede a gente de pensar que era uma igreja abençoadora. Assim também é o desejo do Senhor que eu e você sejamos abençoadores, que a igreja Getsemane ela tenha este viés abençoador como a igreja de Filipos aqui tinha. E aí o texto continua dizendo, verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele quer dizer? Ou seja, a satisfação de uma necessidade material, ela não deve ser construída como sendo a razão real ou a medida da nossa alegria. Ao contrário, sem levar em conta as circunstâncias externas, ainda estaria satisfeito. Ou seja, o que um comentarista diz aqui? Essa frase não é minha, eu vou ler de novo. É de Hendrickson, ele diz: a satisfação de uma necessidade material não deve ser construída como sendo a razão real ou a medida da minha alegria. Ou seja, a minha alegria não deve ser medida por aquilo que eu tenho. Meus irmãos, que tenhamos bens materiais, que tenhamos dinheiro, que tenhamos saúde, mas que nada disso nos possua. É isso que Paulo estava dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente vai ver os altos e os baixos daqui a pouquinho, mas o que a gente precisa entender é que o Senhor é o nosso maior tesouro.
Você deve ter recebido aí o seu 13º e aí participado aí de reuniões com família e nós ganhamos presentes. Talvez você ganhou um celular novo, talvez você comprou um carro, né? Talvez você comprou aí um pacote de viagem, vai fazer uma viagem, né? E não tem problema nenhum em nós termos isso. O problema são essas coisas, né? Nos possuírem. A nossa alegria estará atrelada a isso. E aí Filipenses nos ajuda também, no exemplo da vida do apóstolo Paulo, a entender que Cristo é o nosso maior tesouro. Certamente Paulo, quando escreve isso, ele tinha em mente também o que Davi escreve no Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Para que a gente tenha um 2021 abençoado, para que esse ano que está apenas no início, de fato ele seja abençoador, né, na nossa vida, na nossa família, para que nós sejamos abençoadores, nada do que nós temos deve, de fato, controlar a nossa vida. Né? Nada deve nos possuir, nada deve estar no nosso coração, naquele local que ele de direito exclusivo do Senhor, ou seja, a prioridade da nossa vida deve ser Deus. Se você for por outro caminho, você vai chegar no final do ano frustrado. Mas se você quer ter um ano abençoado, você precisa fazer brotar no teu coração, através da leitura da palavra, através da oração, esse desejo de entender: Deus é o meu maior tesouro, outro bem eu não possuo senão ao Senhor somente. Meus irmãos, a gente precisa arregaçar os olhos assim, sabe, estatelar assim mesmo, e prestar bastante atenção em tudo aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes nós corremos o risco de ficarmos distraídos demais com outras coisas, enquanto a nossa vida com Deus ela não anda. Então, aqui um recado da palavra para nós, para que a gente possa de fato ter um ano de 2021 abençoado, é ter o Senhor de fato como o nosso maior tesouro. E ele ainda diz no verso 11, né? Digo isto não por causa da pobreza, vírgula, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não vou colocar a música aqui, mas esses dias, né, entre Natal e Ano Novo, tive a oportunidade de ir lá para a casa dos meus pais em Ourinhos. E lá, né, tem um quintal grande no fundo e o aparelho de som fica ligado o tempo todo. E eu ouvi uma música que eu já conhecia, mas que eu até disse para o meu irmão: olha, essa música deve estar conosco em todos os dias do ano de 2021. A música Tocando em Frente, de Almir Sater. E eu vou ler a letra para você, né? Porque Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele aprendeu a viver. A música diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E enquanto eu ouvia essa canção, que é uma música muito bonita, né? A moda de viola, muito legal, gosto bastante dessa música, mas quando o Almir Sater ele canta o seguinte: eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Eu estava deitado na rede, ouvindo a música, eu estava pensando assim: mas isso não se aplica a nós, igreja. Por quê? Porque nós sabemos, né, muitas coisas. O que nós sabemos? O que o Senhor nos revelou através da palavra. Então olha só como nós somos abençoados. Ele diz: eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei, mas nós temos aquilo que dentro da teologia nós chamamos de revelação natural e revelação especial de Deus. Revelação natural, a criação, né, onde a pessoa, independentemente de ter vida com Jesus, ela observa, ela se deleita na criação. Mas a revelação especial é para o povo de Deus, o qual sabe que isso não é obra do acaso, que a criação, ela de fato, ela é, como nós estamos dizendo, é criação. Alguém criou. Quem criou? Né? O nosso Senhor, nosso Deus. Né? O Deus criador dos céus e da terra. Ele é quem cria todas essas coisas. E ainda quando a canção continuava: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E eu pensava o seguinte: nós conhecemos muito mais do que isso. Nós conhecemos o Criador de todas essas coisas.
É preciso amor para poder pulsar. A palavra de Deus diz que Deus é amor. É preciso paz para poder sorrir. Nós temos a paz que só o Senhor pode nos oferecer. É preciso a chuva para florir. E nós temos a chuva e nós temos contato, né, e temos vida com aquele que ordena que chova e ordena que pare de chover. Então, nós precisamos, irmãos, aprender a viver, independentemente daquilo que nós estamos vivendo. E Paulo, ele diz e deixa isso mais claro ainda quando ele chega no verso 12, que ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, aqui mais uma lição importante. O cristão, ele descansa em Deus e não nas circunstâncias da vida. É isso que Paulo está dizendo. Independentemente daquilo que eu passo, eu sei ser humilhado, eu sei também ser honrado, né? Eu tenho experiência, mas eu tenho tranquilidade, eu tenho paz. Quando ele diz no verso seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Mas olhando para o verso 12, né, é interessante, e a gente muitas vezes esquece disso, mas a gente precisa refletir nisso, que independentemente daquilo que nós estamos vivendo, a nossa paz deve estar centrada no fato de nós sermos filhos de Deus. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo diz em Efésios 2, verso 4. Ele diz que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, independentemente, né, do que o ano de 2021 vai trazer para nós, será que nós vamos aí enfrentar a Covid durante todo esse ano ainda? Será que daqui a meses a vacina vem e a Covid vai ficar como uma página muito triste da nossa história, do nosso passado? Será que virá outra catástrofe, outra pandemia? Nós não sabemos. Independentemente disso, será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou perder a minha saúde, a minha família? A nossa paz deve estar centrada naquilo que Deus já fez por nós. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é o que Paulo vai dizer também em outro texto, em outra passagem. Então a nossa paz deve estar nisso. E quando a gente olha para isso, nós, à luz de tudo que nós estamos dizendo, nós olhamos para as catástrofes, mas nós temos paz, porque nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós olhamos para as nossas posses e nós dizemos assim: são coisas materiais, elas não me possuem, eu é que tenho controle sobre elas. Nós olhamos para as dificuldades, mas sabemos que o Senhor, que é o Deus Criador, está conosco. E quando ele diz isso ainda, porque eu sei estar humilhado como também ser honrado, vamos lembrar aqui o que Paulo está dizendo. O apóstolo de fato sabia o que era passar necessidade, né? E nós vemos isso em passagens como Atos 14, 16, né, 2 Coríntios capítulo 4. E vamos pegar algumas das necessidades aqui que ele passava para você lembrar aqui juntamente comigo. Ele sabia o que era fome, ele sabia o que era sede, o que era jejum, o que era frio, nudez, padecimentos físicos, tortura mental, perseguição. Por exemplo, ele sabia o que era fome. Fome e sede são com frequência mencionadas juntas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11. Como anseio espiritual também, Mateus 5, 6. E a gente entende aqui também que Paulo, né, ele passou por momentos de escassez, ele passou por fome. Pode ser que no nosso meio alguém já tenha passado por essa triste experiência de fome. Mas quando a gente olha, meus irmãos, Deus tem nos abençoado de tantas maneiras, tantas formas. E às vezes nós achamos que somos as pessoas mais sofredoras do mundo, mas a gente precisa entender, assim como Paulo estava mostrando aqui, que ele sabia viver contente independentemente das circunstâncias. Ele sabia o que era ter carência. Com frequência Paulo não tinha o necessário, ele tinha falta de conforto. E muitas vezes a situação chegava mais àquilo que nós podemos chamar de penúria. Todavia, nenhuma dessas coisas fazia com que o apóstolo desanimasse. Mas também, por outro lado, ele está dizendo: mas eu também passei por momentos de fartura. Antes da conversão, ele era um fariseu preeminente. O futuro, Hendrickson diz o seguinte acerca dele: o futuro
se lhe divisava brilhante e promissor. Paulo possuía abundância, e isso de várias maneiras, mas Hendrickson continua dizendo: todavia ele tinha carência do tesouro mais precioso, a paz centrada em Cristo. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que mesmo quando Paulo tinha fartura, ele não descansava, ele não se sentia como senhor da sua alma, como se ele tivesse no controle da circunstância, de toda a situação. Mas ele descansava em Deus, ele sabia que essas coisas são passageiras. Hoje o dia está bonito, amanhã a gente pode enfrentar uma grande tempestade. Independentemente disso, né, o Senhor Jesus estava com Paulo, e a gente precisa entender isso. Ele também vai dizer que ele sabia o que era estar saciado, né? Ou seja, ele tinha experiências boas e ruins, né? E isso é uma questão, meus irmãos, que a gente precisa entender o seguinte: as pessoas, a sociedade dos nossos dias não entende isso, né? Aqueles que temem a Deus, Deus, ele revela os seus mistérios. Lembre lá do Salmo 25:14, né? Aquele que anda com o Senhor, aquele que descansa no Senhor, sabe que de fato é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Aqueles que rejeitam a Cristo, eles não podem compreender como um cristão tem a capacidade de ficar calmo no meio das dificuldades, né? E uma prova clara disso tem sido essa pandemia da Covid. Quanta gente tem procurado a Deus, e quanta gente tem sido abençoada por olhar o povo do Senhor, né, como um povo que está caminhando em paz. O mundo está caindo, o mundo está se despedaçando. E a palavra diz que nos últimos dias nós enfrentaríamos dificuldades ainda maiores. E eu creio nisso. Nós não enfrentamos grandes dificuldades ainda, a coisa vai piorar muito, mas para nós que somos do Senhor, nós estamos guardados. O inimigo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós somos do Senhor. Aqueles que o Pai me deu, nenhum será esquecido, nenhum será lançado fora. E aí Paulo, ele diz depois de explicar que ele sabe viver contente, né, tanto na fartura quanto na escassez, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que tudo que Paulo faz, ele faz em Cristo. Olha Filipenses 3:9, e Paulo diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que ele quer dizer aqui? Que pela presença do Espírito de Cristo que nele habita, e pela ação do mesmo Espírito mediante a fé, em vital união e íntima comunhão com seu Senhor e Salvador é que ele vive. Paulo vai deixar claro para nós o quê? Que a graça de Cristo é suficiente e estava repousando sobre a vida dele. Que este maravilhoso ajudador está sempre ao seu lado, 2 Timóteo 4,17. Que Deus de fato era o seu grande fortalecedor, 1 Timóteo 1,12. Ou seja, para Paulo, a paz estava em saber que, independentemente das notícias, se ele tivesse hoje aqui vivendo conosco, independentemente daquilo que é notícia na internet, na televisão, independentemente das crises nos governos, olha aí para o governo brasileiro, né, que tem se esforçado, mas tem tanta corrupção no governo que fica difícil de fazer trabalho. Olha para a crise no governo nos Estados Unidos, olha para países, né, que tem governos que são ditadores, como lá, por exemplo, na Coreia do Norte. Paulo, mesmo assim, ele teria paz. E se fosse necessário, se Deus mandasse ele ir para a Coreia do Norte, ele iria. Por quê? Porque ele descansa no fato de que o Senhor é a força dele, assim como Davi diz. Por isso que Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, que nesse ano de 2021 a gente possa dizer isso também: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei o que é passar por momentos bons e o que é passar por momentos ruins, porque em todos eles eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Que esta seja a nossa convicção, que este seja o nosso descanso, e que o Senhor, que sempre esteve com Paulo e sempre está conosco, continue a guiar as nossas vidas. Deus te abençoe, mais uma vez, feliz 2021, e que neste ano a gente possa entender, meus irmãos, que Deus é a nossa maior necessidade, Deus é o nosso maior tesouro. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que nos exorta a sermos, ó Pai, comprometidos com o Senhor, a sermos constantes na fé e a sermos perseverantes no discipulado, caminhando ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a cada um de nós, e que de fato nós possamos entender que o Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é a nossa maior necessidade. E muito obrigado, ó Pai,
porque apesar de dizermos que o Senhor é a nossa necessidade, o Senhor, ó Pai, se apresenta a nós, se revela a nós. Isso é graça do Senhor nas nossas vidas. O Senhor está conosco. Como o Senhor Jesus diz, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, uma excelente semana e que o Senhor esteja sempre à frente das nossas vidas.